Primeiro é importante deixar claro para o torcedor que nos acompanha que nessa reunião de amanhã o Ceará deve pegar a lista que foi feita antes do fim da Série B e começar realmente a reduzir o foco em relação à busca por peças. Fizeram uma lista grande, né? Uma para B e outra, uma ficando na B e outra subindo. Graças a Deus a gente vai usar que subiu. E amanhã, dentro dessa mesma reunião que eu falei de algumas resoluções de problemas de quem fica ou não, também vai ser debatida essa questão de permanência de contratações ou não. Eu acho que primeiro também é muito importante contextualizar para quem está nos acompanhando que a Série A do Campeonato Brasileiro não acabou, né? Então, assim, buscar peças na Série A é importante. Já temos algumas conversas com alguns jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, sim. Mas acho que é importante também explicar para o torcedor que nos acompanha que alguns times precisam definir seu futuro. Tem time que não sabe se vai disputar a Série A ainda. O Ceará sabe, graças a Deus. Tem time que, né? Fluminense, Cuiabá. O Cuiabá já sabe que vai para B, o Atlético já sabe que vai para B. Bragantino não sabe se é B ou A, Fluminense não sabe se é B ou A, Furacão não sabe se é B ou A e Juventude não sabe se é B ou A. Então, né? Dentro desse contexto, o Ceará já começou a conversar com alguns nomes dessas equipes como um todo da Série A do Campeonato Brasileiro, mas não tem nada adiantado com ninguém. De Série A ainda não, tá? De Série B, agora vamos lá para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que eu recebi de informação? O Ceará, das peças que o Ceará observou na Série B, alguns nomes do Ceará têm negociações. As conversas já estão rolando solta dentro do processo. Deixa eu pegar aqui. Você vai poder dizer nomes ou não? Posso, alguns eu posso falar. Mas não está confirmado se vem. Não dá para cravar que vem, mas que são nomes que interessam ao Ceará. Pronto, deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui, tá ok. Na Série B, o Ceará observou alguns nomes. Um nome que o Ceará tem interesse em contratar e busca qual seria o mecanismo para a contratação desse jogador é o Alisson, do Vila Nova, né? Ele foi destaque na Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada, como um todo, do Vila Nova, ele foi muito bem, né? O Alisson, você consegue colocar aí, inclusive, os scouts desse jogador? Mas, se eu não me engano, foi, sem sombra de dúvidas, o melhor ponta, um dos melhores pontos da Série B, junto com o Puga. É, ele mesmo. É esse baixinho aí mesmo. Então, é um jogador que esse ano... Só coloca ali naquele onde você estava, só para mim pegar aqui esse... Não, lá... Isso, desce aí. Na temporada de 2024, pode descer mais. Na temporada de 2024, pode descer mais. Na temporada... aquele número ali de baixo. Foram 56 jogos... Não, 56 jogos... 20 gols e 10 assistências. 56 jogos, 20 gols e 10 assistências. Ou seja, em 56 jogos, o Alisson teve 30 participações em gol, né? Foram 30 participações em gols do Alisson. É um número bem interessante. É um jogador que fez uma excelente temporada e o Ceará entende que é um dos nomes a se buscar para 2025. Repito, ainda não se tem uma parte concreta em relação a mecanismo de buscar esse jogador, pela questão de se é compra, se é empréstimo, se é passe fixado, se não é, mas é sim um jogador que realmente interessa a equipe do Ceará, o atacante Alisson, que fez uma excelente Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe do Vila Nova. Outro jogador do Vila Nova também interessa a equipe do Ceará. E a informação que eu recebi, que inclusive o outro jogador do Vila Nova que interessa a equipe do Ceará, nem pertence à equipe do Vila Nova, mas atuou na temporada pelo Vila Nova. É o Elias, lateral direito da equipe do Vila Nova. Elias, lateral direito do Vila Nova. Ele pertence ao Primavera de São Paulo. Primavera de São Paulo é quem detém os direitos econômicos desse atleta, e o Ceará também tem interesse na contratação desse jogador, o Elias. Coloca ali nos números dele também na temporada, que eu tinha pego, mas
perdi aqui, mas a gente pega ali de novo. Esse é outro jogador que também, do Vila Nova, que o Ceará que despertou, que chamou a atenção do Ceará na temporada de 2024. Né? Por isso o Ceará entende que é um nome possível para 2025. É esse aí mesmo. Só coloca os números dele aí na tela. Foram 31 jogos, 2 gols e 4 assistências, né? Esse que tá aí na tela é o Elias, é sim um nome que interessa a equipe do Ceará, lateral direito, é um dos nomes, são os dois nomes que eu recebi em relação à Vila Nova, é o Elias, lateral direito, que fez uma excelente Série B, e o Alisson, que fez uma espetacular Série B de Campeonato Brasileiro pela equipe do Vila também. Então, muito boa do Teorizando Games. O Alisson segue o Drubix no Instagram. Muito bom. Eu acho que isso é importante. Momento Nelson Rubens. Valeu, Teorizando. Não, tu é doido, é bom demais. Então, tá. Então, a gente começa esse momento fofoca com esses dois nomes que eu recebi a informação que o Ceará tem interesse. Ter interesse é diferente de fechar a contratação. É importante explicar isso para o torcedor que nos acompanha. Mas realmente são dois nomes que interessam a equipe do Ceará. O Elias, lateral direito, que pertence ao Primavera, e o Alisson, que pertence à equipe do Vila Nova. Todo mundo quer saber, todo mundo vai perguntar, todo mundo, né? Vai começar o momento repatriação, Rodrigo. Tá, vamos lá, né? Explicar para o torcedor que nos acompanha. A gente que não sabe nem que diabo é repatriação, né? É voltar como jogadores que já passaram por aqui, que todo mundo, que alguns têm cheio das viúvas, né? Então, calma. Sobre o atacante polonês lá que falaram, né? Foi até o Doug que falou. Eu tô buscando mais detalhes sobre o e seria muito bom para matar os narradores do coração ano que vem, né? Com certeza todo mundo ia falar o primeiro nome dele. Mas assim, não consegui nenhuma informação concreta sobre esse jogador. Tô buscando mais detalhes. Assim que eu tiver, eu passo para os amigos que nos acompanham. Tá bom? Vamos lá. Não, vamos lá, né? É nessa reta final de ano. Vamos falar do nome do Vina. Vamos falar do nome do Eric Serafim. Vamos falar do nome do Fernando Sobral. Vamos falar do nome do... Mais alguém? Que a galera era emocionada. Vamos falar Samuel Xavier. Vamos falar N nomes possíveis. Certo? O que eu... Fridezevski. Diz o De La Vega aqui. Obrigado. Fridezevski. Sobre todos esses nomes, eu acho que é importante contextualizar para o torcedor que nos acompanha. Vamos lá, vamos nome por nome. Primeiro, que nessa última janela de transferências de meio do ano, o Ceará tinha alguns nomes que tinha total e plena convicção e certeza que seriam reforços importantes para o final da Série B, que ajudariam o time e que o time chegaria à Série A. Quais eram os nomes, Rodrigo? O Ceará tinha interesse em contratar novamente o Marcos Vitor por empréstimo junto ao Bahia. Tá? O Ceará tinha interesse em contratar por empréstimo junto ao São Paulo o Eric Serafim. E ficou ali uma conversa de Vina vai, Vina vem, Vina vai, Vina vem, e fechar a janela, e os árabes não liberaram, e o Vina, né? Só que eu acho que é importante explicar para o torcedor que nos acompanha que isso foi na janela do meio do ano. Já se passaram 6 meses desde então. E o Marcelo Santos, Nossa Senhora. Vamos lá. O Sobral continuou atuando disponível na equipe do Cuiabá até essa reta final de Série A, né? Que coincidiu, inclusive, com o rebaixamento da equipe do Cuiabá. O Vina, agora que começou lá a atuar na Série B do Campeonato Árabe, né?
Tá jogando pelo Al-Jubaia, se eu não me engano. Al-Jubaia. Agora vocês, né? Então, o Eric foi um pouco mais utilizado na equipe do São Paulo, né? Mas termina a temporada também no banco de reservas. O Eric não virou titular da equipe do São Paulo. E o Marcos Vitor, curiosamente, foi emprestado pelo Bahia ao Atlético Paranaense e pouquíssimo atuou também lá na equipe do Atlético Paranaense. Ele ainda está por lá, né? Então, a gente falou quantos nomes? 1, 2, 4 ou 5? Marcos Vitor, Vina, Eric e Sobral, né? 4 nomes. Dito isto, dentro dessa reunião de amanhã, entre Condé, entre o Lucas, entre o próprio João Paulo, e acredito que o Haroldo também participará dessa reunião, que eu espero que ele participe, né? Que é uma questão de... O Haroldo é profissional do Ceará até... Ele não fez a promessa que trabalhava no Ceará até o último dia de 2024. Problema dele. Agora ele segue lá até 31 de dezembro trabalhando. Então, dentro dessa conversa, né? Vai se dialogar sobre todos esses jogadores. Pelo menos foi o que me foi passado. Tá? Sobre todos esses nomes. Todos. Deixa eu dar só informação em relação ao contrato do Fernando Sobral, que vieram perguntar. Gente, o Cuiabá adquiriu 80% dos direitos econômicos do Sobral e o Sobral tem contrato até o fim de 2026 com o Cuiabá. Então, eu não sei se vale a pena, por exemplo, adquirir Fernando Sobral. Não sei. Tentar uma composição por empréstimo? Talvez. Eric só chegaria ao Ceará por empréstimo. Sobral também, muito provavelmente, só chegaria ao Ceará por empréstimo. Né? Marcos Vitor só retornaria ao Ceará por empréstimo. A gente não pode esquecer, no caso de Marcos Vitor e Eric, que agora o Ceará é concorrente desses times na Série A do Campeonato Brasileiro. Nem ser da Série B pesou positivamente para que esses jogadores viessem na janela de transferência. Não vieram. Mesmo Ceará na B e São Paulo e Bahia, respectivamente, na A. Então, acho que é bom explicar isso para o torcedor que nos acompanha. Tá? Então, né? É uma situação em que realmente precisa-se de um diálogo. Precisa-se de uma conversa. O que eu acho que tem que ficar claro para o torcedor que nos acompanha, pelo trabalho que foi feito até agora pelo Departamento de Futebol, Haroldo, Lucas e o próprio Condé, o Ceará não vai contratar jogadores só porque já passaram aqui na Série A. Esse passará longe de ser um critério para a contratação. O que será critério para a contratação é como foi a temporada do cara em 2024, né? E alguns deles não tiveram tanta minutagem, mas se sabe que são jogadores que têm um potencial técnico-tático muito bons, né? O Eric, o Marcos Vitor também é um excelente zagueiro, o Eric é um excelente ponta, né? O Sobral é um bom volante. O Vina é um jogador que é até complicado de opinar, porque tem-se toda uma história ao redor, mas assim, existe alguma pessoa que eu acompanho todos os jogos do Vina, ele está assim, assado fisicamente, ele está assim, assado do ponto de... Ele pode jogar de meia, ele pode jogar como segundo atacante. Assim, se tiver, que bom que tem. Assim, como é que tá o Vina fisicamente? Clinicamente, né? Tem essa dúvida. Vou dar só uma opinião em relação ao Vina. O que eu acho que fica mais latente em relação à torcida é porque ele dá esperança à torcida. Eu acho que é isso. Então, o torcedor sempre tem aquela esperança que o Vina volte, porque ele fica postando coisas, ele fica vibrando pelo Ceará, diz que um dia vai voltar, ele fala até com algumas páginas e fala sobre isso, deixa sempre no ar que deve voltar. Então, eu acho que isso que deixa a torcida meio cabreira para ele voltar ou não. Sempre tem aquela esperança por causa disso. Opinião da Lívia Rocha. O Luiz Maciel, por exemplo, tá falando aqui, né, que o Vina não tá bem lá na segunda divisão do Árabe. Opinião do Luiz Maciel. Eu não vou falar que eu não sei. Só ser bem sincero, eu não sei. Tá? O
O Luiz Marcel também tá falando que o Marcos Vitor nunca foi titular. Olha, discordo. O Marcos Vitor fez um começo de temporada no Bahia muito interessante, tá? Aí vem uma lesão muito grave, acho que é importante explicar isso pro torcedor, né? Viu uma lesão muito grave, e aí, depois disso, ele não conseguiu mais se encontrar na equipe do Bahia, né? Perdeu a titularidade, né? Perdeu. Não diria nem titular, que o Rogério é meio doido, né? O Rogério é meio voivoda das ideias, ninguém é titular no time dele. Roda pra caramba. Mas assim, é um jogador que era utilizável, digamos assim. Ele perdeu essa questão de titular, de utilidade, e aí foi emprestado para o Atlético Paranaense. O Ceará o queria muito, mas não conseguiu contratá-lo, né? Então, eu acho um bom jogador. Acho o Marcos Vitor um excelente jogador, inclusive. Acho que nossa zaga precisa realmente ser rejuvenescida, né? Tentativa de manter o Tchoca, né? O David Ricardo, muito improvável que fique, e realmente sem sombra de dúvidas, vai ter que se buscar peças jovens, né? Outro menino que teve um bom momento aqui, um cara que fez uma péssima escolha, o Jonathan. Jonathan, né? Fez uma péssima escolha. Minha humilde opinião, tá? Isso é opinião. Os torcedores do Cruzeiro não se ofendam. Mas eu acho que o Jonathan teve uma péssima escolha. Aqui, ele teria feito toda a Série B como titular, tenho certeza disso. Ele valorizaria muito mais. No Cruzeiro, sinceramente falando, né? Por que não volta? Né? Era mais uma peça que eu tentaria dentro de busca por reforços, né? Porque, né? O Guilherme Pereira fala, ele foi vendido porque as contas estavam atrasadas. Eu não tô falando do Ceará ter vendido o Guilherme Pereira. Tô falando de escolha de carreira do cara. Tá entendendo? Não é o Ceará. Porque pelo Ceará todo mundo ficaria. Não tenho dúvida disso. Você acha que o Ceará queria mandar o... O quê? Não, que ele foi vendido para... Não é questão de que... Não, meu amor. O Guilherme ele está explicando o que o Ceará fez. Tá, mas a culpa não é do Ceará. Se o jogador quisesse permanecer, ele teria ficado. Claro que teria ficado. Se ele bate o pé junto com os representantes dele, ele teria ficado. É isso que eu tô falando. Ele foi vendido para sanar dívidas? Foi, disso ninguém tem dúvida. É claro que sim. O próprio João Paulo falou isso. Ele foi vendido para que, né, se equilibrasse as finanças. Mas eu acho que a escolha do jogador foi ruim. É isso que eu falo. Os caras, né, às vezes tem umas tomadas de decisão para futuro muito ruins, né? O Eric Serafim, o Jonathan, também acho que foi. Porque quando você sai de um clube como o Ceará estava na Série B do Campeonato Brasileiro e é contratado por uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, você tem que ir para onde lhe dê respaldo que você terá minutagem para atuar. E esses caras não tiveram minutagem para atuar. É isso que eu tô falando. Por isso que eu acho que o nome disso é a escolha errada. Por isso que quando a gente tocou no assunto Pulga, eu cito a mesma coisa. O Pulga precisa escolher muito bem para onde ele irá, se for alguém da Série A do Campeonato Brasileiro, porque não adianta ele ir para um time onde ele não vai jogar, onde ele não vai ter oportunidade. Porque senão daqui a pouco, daqui a 6 meses, é mais um que a gente vai estar aqui sentado falando, será que não dá para o Ceará trazer o Pulga? Ele não está jogando lá onde ele está. Porque se o Eric estivesse bem, jogando, atuando, a gente estaria falando de Eric aqui. Se o Marcos Vitor estivesse bem atuando no time que ele está, a gente estaria falando do Marcos Vitor aqui. O Sobral, se estivesse num time que não caiu, que estivesse jogando bem, a gente estaria falando o nome dele aqui, a gente diria, poxa, um jogador que a gente queria, mas que no momento é difícil trazer, é o Sobral, é o Eric. Por quê? Porque eles estão bem nos clubes deles. Mas eles não estão, tá? Então, assim, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô dizendo, tá certo? Então, basicamente, essa é a minha explicação e meu contexto geral. Então, todos esses nomes serão debatidos amanhã em reunião com o departamento de futebol. É isso que eu quero que o torcedor que está nos acompanhando entenda. Não acho que o Ceará vai fazer um pacotão de repatriação gigante,
Não acho que vai. Mas eu realmente acredito que teremos alguns retornos, sim. Eu acredito que teremos alguns retornos, sim. Mas também não acho que terá esse pacotão de repatriação. Pelo menos minha humilde opinião em relação à questão de busca de reforços e de peças, tá? Então... Não, pô, o Jonathan jogou, pô. Júnior era o titular. O Marcos Vitor jogou. Sim. Todo mundo que saiu daqui jogou. Como é que vem jogador que não joga? O único jogador que saiu daqui sem jogar e foi vendido bem foi aquele Jefferson, que foi pro Botafogo, você se lembra? Tinha um orelha assim, mais ou menos pequeno igual a minha, aquele rapaz. Um zagueiro, também que eu achava super promissor. Talvez eu acho que foi um dos pouquíssimos jogadores que eu vi que aqui mal jogou e foi bem vendido, vai. Foi bem vendido. Mas assim, de resto, eu não lembro de outro zagueiro que... Outro jogador do Ceará que não jogou aqui foi vendido. O Jonathan tava no auge aqui. Não, o Jonathan tava voando. Voando. Eu lembro que o pessoal começou a caçar o Heleno, que é o tio dele, para falar. Pela coincidência dele estar voando no Ceará e o Heleno já ter vivido as grandes temporadas pelo Ceará, né? Então, assim, mas de resto, todo mundo jogou, vai. Marcos Vitor segurou um Flamengo aqui num 2-2, praticamente ele sozinho na zaga. Ele e o Ricardo, né? Mas eu digo sozinho do ponto de vista que quebrou todo mundo e ele teve que jogar na bucha de canhão, né? Então, realmente complicado. Perguntaram só para fechar, Alain Pereu. Esse nome tá nas redes sociais, todo mundo tá comentando. Sobre esse jogador, tô buscando mais detalhes, mais informações sobre sobre esse interesse. Eu tô tentando entender primeiro se ele interessa a equipe do Ceará, certo? Então, basicamente isso. Basicamente isso. Sobre essa questão. E aí a gente segue apurando, buscando mais detalhes, buscando mais nomes, tá? Qualquer coisa, se tiver mais atualização, a gente vai buscando.